Aí a turma da Folha fez essa análise aqui, que é... Você tem que ler desde o início, abrindo a cabeça, tentando entender o que está sendo dito. Que se você ficar preso ao rótulo, você não vai sair do lugar. Porque a manchete é: direita chegou a um impasse com candidatura de Flávio Bolsonaro. Aí você fala: direita não tem impasse nenhum, porque eu sou direita, eu tô apoiando o Flávio. Quando a imprensa fala de direita, a imprensa está falando do centrão, ou da direita permitida. Quando a imprensa está falando de vocês, é no mínimo extrema-direita. Extrema-direita, ultradireita ou bolsonaristas. Vocês não são direita, vocês são extremistas radicais. Aí tá ali, ó: presença do senador impede outros nomes de crescer. Nenhum candidato avança sem passar pelo bolsonarismo. Então, tu vai vendo, ele usa o termo direita e usa o termo do bolsonarismo, porque bolsonarismo não é direita, são coisas diferentes. Tendo até concordar, viu? Aí vai lá, ó. A direita brasileira tem hoje um candidato que gostaria de abandonar e um eleitorado do qual não pode abrir mão. Quer descolar do Bozo, mas sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Não tem como. Esse é o seu dilema na corrida presidencial de 26. Flávio atrapalha os planos. Mas o bolsonarismo continua sendo a única direita com piso eleitoral relevante e base mobilizada. Flávio atrapalha os planos da direita permitida. A direita permitida chega à disputa com a vantagem. A rejeição a Lula é enorme e o antipetismo continua em alta. O problema é que isso só será força real se passar pelo eleitorado bolsonarista. A direita tradicional adoraria se livrar o quanto antes da candidatura de Flávio. Não lhe faltam candidatos, ambições ou projetos alternativos. Mas Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Chico Linguiça sabem que Flávio ocupa um espaço que os impede de crescer. Flávio larga na frente graças ao sobrenome, sim, e torna a direita refém das próprias vulnerabilidades. Direita tradicional, né? Caiado, Zema e Chico Linguiça gostariam de parecer uma direita mais normal, administrativa, eleitoralmente palatável, permitida. Mas são nomes de direita tentando sobreviver num campo que Bolsonaro radicalizou e passou a comandar. Esse Bolsonaro, viu? Pode até ter menos rejeição, melhor trânsito com setores econômicos, tipo a Faria Lima, máquinas estaduais, discurso de gestão e maior capacidade de conversar com eleitores cansados do barulho permanente da política brasileira, mas não tem sozinhos o que Bolsonaro tem. Preso, torturado, censurado, sozinho, sem nem poder usar o celular. O que já tem, né? Uma base nacional que vota por fidelidade, identidade e obediência afetiva. Pode chamar do que quiser, irmão. Pode chamar até de gado, aí não ligo não. Quem tem o Jair. O resto chora. Chora no banho, chora na cama, chora em qualquer canto. Só sobra isso pra vocês, o choro. Bolsonaro, por sua vez, quer entregar essa base ao filho, porque só confia no próprio sangue para guardar um lugar que considera seu por direito. Só pegar a carta de Bolsonaro. É só olhar, inclusive, toda a construção, até o Flávio ter alçado. Seria muito mais fácil para Bolsonaro ter escolhido o nome da direita permitida. O problema é que Bolsonaro é louco. Aí foi ouvir as ruas, foi ouvir o povo. Queria uma resposta de alguém que batesse de frente com esse regime. Alguém que botasse pro regime chorar, ficar com ódio no coração. Aí Bolsonaro falou: a gente vai ser continuar preso aqui, ser torturado, sem pedido de falar, usar rede social, né? Isso aqui é o quê? Né? O povo quer isso aqui de mim, o povo espera isso de mim, então vai ser o Flávio. A ideológica da direita estava ali marchando com Eduardo, mesmo sabendo que Eduardo estava numa situação que iria ficar impedido por conta desses processos internacionais, toda a perseguição do Dom Pedro III. A imprensa não quer assumir isso, né? Mas tudo bem. Podem parecer mais viáveis contra Lula em simulações de segundo turno, mas primeiro eles precisam chegar lá. Para isso, depende da bênção de quem talvez não tenha interesse algum em abençoá-los. Ninguém tem interesse. Ninguém são consciência que apoia o Zema, o Caiado. Bolsonaro sabe que política não tolera vácuo. Quem imagina Caiado, por exemplo, sentado no Planalto, apenas para esquentar a cadeira até a volta de Bolsonaro, não conhece Caiado, nem conhece o poder. Um presidente eleito pela direita controla orçamento, cargos, articulação parlamentar, agenda pública e comando simbólico do campo. Tipo, qualquer um desses realmente faria isso. Diferente de Bolsonaro, né? Que traz todo mundo para perto, alça as pessoas que ele enxerga potencial, né? A voos mais altos, dá destaque, leva para fazer live, monta a bancada. Passaria a ser o novo centro de gravidade da direita brasileira. A tendência seria que o bolsonarismo se transformasse naquela base sem a qual não se ganha eleição. Para vencer a eleição eles querem o bolsonarismo, mas com a qual não se governa. Assim, me apoie pra gente vencer e depois que vencer eu vou te isolar para governar com o Centrão e o Supremo e a Faria Lima. A direita não bolsonarista pode ensaiar pactos de unidade, posar para fotografias com Flávio, prometer convergência e repetir que o adversário comum é Lula. Nada disso elimina o fato de que não lidera o próprio campo. Essa direita orbita em torno de Bolsonaro e espera que a família decida se permitirá uma alternativa mais competitiva. Flávio, nesse sentido, é menos causa do problema do que sintoma em sua estrutura. Ele mostra que a direita brasileira cresceu, mas não se emancipou. Tornou-se numerosa, mas continua dependente.
Produziu governadores, bancados, influenciadores e máquinas estaduais, mas ainda não produziu uma autoridade capaz de enfrentar Bolsonaro dentro do seu próprio território eleitoral. Mas a direita que cresceu é a direita bolsonarista. Esse que é o grande ponto. Por mais que a maioria seja um bando de safado, alguns até, enfim, né? Pessoas que realmente sabotam o bolsonarismo. Aí no final do dia, essas pessoas foram eleitas porque elas deram a entender que elas estavam ao lado de Bolsonaro. Experimentem deixar claro que tem um projeto político próprio deles. Passe longe de Bolsonaro para ver quantos vão se eleger. E se elegerem, como é que será a votação? Aí, falando dessa direita, não consegue se emancipar, tipo a do Zema, que acha que a Atlas Intel está sendo censurada. Apareceu a Aécio Neves no final de semana na Bandeirantes, falando que agora vai radicalizar. O radical de centro. Escute isso aqui. As posturas radicais, aquelas, né, assumidas permanentemente pelos extremos, elas dão maior engajamento, elas dão mais likes, elas tomam conta do imaginário e das emoções. E talvez o fato de nós sermos um partido que não radicalizava, né, agora eu tenho dito que vamos radicalizar no centro, né, isso nos fez ir perdendo substância. E perdemos mesmo por equívocos nossos também. Tivemos problemas graves em 2022 ao não lançar uma candidatura à presidência da República, né, e perdemos força. Essa é a constatação. O bolsonarismo ocupa esse espaço que era do PSDB, só que com uma agenda muito diferente daquela que era do PSDB, de valores, enfim, margeando ali a democracia, né, enfim, aceitando algumas atitudes absolutamente inaceitáveis do ponto de vista do PSDB, mas eu nunca perdi a esperança de que o PSDB poderia ou poderá voltar a estar no centro das discussões nacionais. Nós fomos o único partido político, o único que não se curvou, nem ao bolsonarismo, nem ao lulopetismo. Não se curvou. O vice do Lula é um tucano. O Alckmin. Ele só saiu do partido para ser o vice do Lula, mas ele continua tucano. É fundador do PSDB. O Fernando Henrique Cardoso, o grande nome do PSDB. Não é que ele apoiou o Lula em 2022. Ele fez o Lula. Ajudou a fazer o Lula. Pelo amor de Deus, né? Querer falar que o PSDB nunca se curvou porque já estava curvado. Aí, para falar um pouco dos radicais de centro, dos